Bem-vindos ao 25º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados e das tecnologias de comunicação visual e impressão digital. Eu sou o Luiz Emanuele, o editor do infosign.net.br. E do meu lado, acompanhando mais um episódio aqui, o Eduardo Yamashita, né, que é o especialista em mídias, vinis e afins. Bem-vindo de novo, Du. Obrigado, Luiz. 25. 25, já... É. Já é uma marca, né? Já é. Uma hora a gente chega no 100. Exatamente. Né? Uhum. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente ainda não abordou nesses 25 episódios ainda, que é acabamento, mais especificamente automação no acabamento digital. E aí, para isso, a gente convidou o Cristiano Guerra, que é o CEO da Zund Brasil. Bem-vindo, Cris. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Aprender bastante com vocês, dividir um pouco o que eu aprendi também ao longo desses anos, né? Justamente. Então, o Cristiano, ele tem 18 anos já de mercado, Isso. né? De Zund, praticamente. De Zund, né? Trabalhando com mesas de corte. Em 2007, você trabalhou, inclusive, como aprendiz lá na fábrica da Zund, lá na Suíça, né? Isso, eu tive essa experiência. Na verdade, o meu pai começou a empresa, né? Na distribuição não era só de Zund, nós tínhamos uma distribuição de produtos de vários segmentos, né? Inicialmente com produtos na área calçadista. E aí, em 2007, eu entrei na empresa e com o objetivo de aprender um pouco mais da língua alemã, que eu aprendi na escola. Sem saber muito o que meu pai fazia, eu fui para a Suíça, ele conseguiu uma vaga para mim na Zund e fui como aprendiz. Fui lá, fiz um projeto de trainee, onde eu passei em todas as etapas, desde produção da máquina, manutenção. Então, foi o que me deu a base para fazer todo o resto que eu fiz durante a minha carreira. Foi aqueles 7 meses, né, de aprendizagem bem intensa, né? Então, no caso lá, a fábrica da Zund é na Suíça mesmo, né? Suíça, ela fica próximo a Zurique, ali dá mais ou menos 1h30 de Zurique, mas também está bem próximo à Áustria, né? Uhum. Então... é nessa região alemã ali da Suíça, né? Uma região bonita lá, né? Muito bonita. Eu fiz uma escala lá. Nos Alpes. Uma escala só. Só okay. Uma escala. Mas ali... ali, quando vai pousar de avião ali, já vê os Alpes, é lindo. Quantos anos tem a Zund? Quando foi que eles começaram? A começaram? Zund fez 40 anos em 80 em 2024 ela fez 40, então em 84 ela foi fundada. Tá. E nós começamos com a BG a trabalhar com a Zund a partir do primeiro ano que ela começou a fabricar máquinas, que foi 89. Não, 90. Uhum. E até então o Carl Zund, que é o fundador da empresa, ele prestava serviço para uma outra fabricante de equipamentos, que se chamava Wild na época, que produzia equipamentos de corte só para vinil. Aí ele produzia alguns periféricos. Era tipo uma plota de recorte? Ela é uma plota de recorte de mesa plana. E ele produzia o Carl Zund, né? Produzia cabeçotes diferentes para a máquina e sistemas de abastecimento. E aí, nós aqui da BG, eu não, porque nessa época eu era criança ainda, né? Mas meu pai começou a distribuição desse plotter, que se chamava Wild na época. Mas ele conheceu o Carl Zund já nessa empresa, e aí a partir daí, quando o Carl abriu a Zund, ele já chamou meu pai para trabalhar junto, e daí, né, foram 40... Então, no Brasil já está desde o início. Está na família, né? Foram 40 anos de história junto aí, né? E foi recente que a Zund veio como Zund Brasil mesmo, porque até então ela era representada pela BG, Pela né? BG. Então, a gente teve 40 anos de parceria, foi uma parceria aí muito amigável, né? Então, ao longo desses anos, né, a gente, né, passou por vários ciclos, né? A BG começou sendo distribuidor na área calçadista, depois ela foi ampliando os mercados, aí passou por comunicação visual, a Zoom própria, ela tinha mais focos, depois ela foi ampliando bastante, até chegar o momento, depois em 2007 a gente passou a ser o distribuidor para a América do Sul. Uhum. E acabou chegando o momento que a gente entendeu que o melhor para o Brasil, né, seria unir a força da Zund como empresa, né, como estrutura,
com o nosso conhecimento, porque o país não é... O Brasil é um país muito complexo, né? É sui generis, né? Então, a gente tem inúmeros exemplos aí de empresas internacionais que tentaram vir para cá e acabaram tendo problemas, né? Então, foi mais um entendimento que a melhor solução seria usar a nossa expertise de 40 anos de experiência com produtos. Né? A importação é muito complexa, né? A estrutura do Brasil é muito complexa de imposto. Fora outros tantos problemas, né? Para quem vem de fora entender. E com a expertise, com a estrutura da Zund, né? Então, a gente uniu as forças e a Zund adquiriu com 100% da BG. Meu pai e meu tio, que eram os fundadores da empresa, se aposentaram naquele momento. Isso foi ali na virada de 23 para 24. E aí eu que já estava com esses 17 anos aí de história na época ali, com a Zund, acabei dando sequência e a equipe toda também continuou, né? A gente ampliou. Acabou também abrindo a estrutura em São Paulo, né? Então, Mas hoje, em termos de produto, continua a mesma linha? hoje aí... Como a BG a gente tinha outras distribuições, a gente, né, nessa época a gente já começou a convergir só para produtos Zund, e aí na virada a gente estava só com exclusividade Zund, e aí hoje só trabalhamos com Zund e seus periféricos, né, que são produtos que estão relacionados ao produto da Zund, então softwares ou periféricos relacionados, né? E aqui em São Paulo vocês têm um escritório e também tem um showroom, né? Isso. Nós abrimos ali em início de 24, finalzinho de 23, na verdade, em Alphaville. Então, nós temos um showroom ali bem interessante. Já fica o convite aí para vocês nos visitar. Nós estamos ali em Alphaville, ali perto do Tamboré. Tá. E ali tem um showroom com 1.200 metros quadrados, onde a gente tem todas as máquinas. Então, tem todas as soluções. A Zund, né, ela é muito conhecida no mercado de comunicação visual, mas ela sempre teve um leque muito grande de aplicações, né? Então, e agora cada vez mais. Então, nós atuamos na comunicação visual, continua sendo o nosso carro-chefe, mas nós atuamos no calçadista, que também foi lá do início. A Zund entrou em confecção, né? Hoje a gente trabalha em grandes players de confecção. Na área de tecido ainda vem estofados e outros tantos produtos feitos ou de tecido, ou de sintético, ou de couro. E embalagem, composites, que são os materiais de fibra de vidro, fibra de carbono, né? Então, tudo que precisa de um acabamento ali, né? Se a gente for ver, tudo precisa de um corte, né? Sim, onde a gente for olhar, tem alguma coisa que foi cortada. E a Zund, ela vem se especializando em criar novas oportunidades. Então, eles são... Normalmente, quando a gente pergunta o que uma Zund faz, eles mesmos respondem, nós não sabemos de tantas possibilidades que tem, né? Então, eles estão sempre inventando novas ferramentas, novas soluções, novos softwares para ampliar mercados e atingir novos nichos, né? No mercado gráfico também? Sim, gráfico... A gente chama na Zund, eles chamam de Sign and Packaging, que é uma coisa única, né? Tá. Então, Embalagem. comunicação visual, gráfico, embalagem, eles botam tudo no mesmo grupo. E a Zund, quer dizer, embora seja a Zund Brasil, vocês estão atendendo a América do Sul América inteira do Sul, ainda. Isso. A BG já era o distribuidor para a América do Sul e quando eles adquiriram, a gente manteve. Só que em cada país, né, chave da América do Sul, Argentina, Peru, Colômbia, Chile, nós temos um subdealer que eles chamam. Então, nós fazemos toda a estrutura junto com eles, mas o atendimento comercial e técnico é suportado por um dealer, né? E os outros países aí diretamente conosco. Daí. Bom, e vamos começar mesmo nossa temática aqui, né? Que é automação no acabamento. Legal. Então eu queria que você explicasse, porque né, você falou que tem solução de software, de hardware aí, né? Para acabamento, para corte. Explica pra gente assim, em que nível que tá, o que é essa automação e em que nível que tá a automação hoje nesse desenvolvimento da Zund, mais atual. Digital, né? Isso. O nível, vou deixar para te responder ali, porque hoje a Zund está lançando coisas assim que acho que no passado eram inimagináveis, mas eu tive uma época ali, há quase 20 anos atrás, que eu tinha que ir nas empresas, né, apresentar, eu levava uma pastinha apresentando produtos que uma máquina de corte podia fazer, porque quase 20 anos atrás as pessoas não davam tanto valor, né, ao acabamento, né, então
eu tinha que explicar. O pessoal estava acostumado a investir em impressão, né? Veio da impressão da solvente e no flexível. Aí passou para o UV, e aí o UV veio aquele boom, né? E a Zund ficava, principalmente a Zund, né? Que sempre foi um grande player de mesa de corte. Era sempre, muitas vezes era o segundo plano, né? Então, nós tínhamos que ir apresentando e mostrar, uma mesa de corte pode fazer isso, né? Que o pessoal não tinha não dava esse valor, né? Então, a automação, o pessoal acabava investindo muito na automação da impressão, né? Ou da pré-impressão também junto. Da pré-impressão também. Né? Isso, mas acho que o coração, né? Sempre foi... O coração do processo foi a impressão, né? Isso, exatamente, meio, exatamente. Né? Aí naquele momento o pessoal, né, ia investir na UV, só que ele não se dava conta, ou começou a se dar conta que para imprimir num rígido, tu teria que cortar, né? Porque até então imprimir num flexível, aí corte manual, às vezes... Ou até uma plota de recorte, que era uma coisa também usual, né? Isso. E... Eu lembro, a Zund teve uma impressora UV, não teve? Teve. A Zund foi a Zund, ela se intitula como a pioneira, mas certamente ela foi uma das pioneiras na UV. Isso é legal porque eu estava lá quando aconteceu, era 2007 isso, quando ela finalizou a linha de UV. Mas ela comprou um projeto, tinha um desenvolvimento que estava em andamento, ela comprou esse projeto para investir, botar dinheiro nele, porque o objetivo dela era justamente que até naquele momento não existia impressão em rígido, né? E a partir do momento que estivesse impressão em rígido, teria o corte. Então ela tinha muito objetivo criando a necessidade. Exatamente, de desenvolver aquilo. Então ela entrou naquele projeto e lançou o VJet, foi ali no início de 2001, se não me engano. Daí ela teve essa linha até 2007, onde ela entendeu que ela começou a concorrer com outros players. Aí começou, né, novos players de impressão UV. E ela começou a concorrer na máquina, na impressora, e aí ela não conseguiria oferecer a mesa de corte porque ela estava concorrendo com outros players. Então ela tirou do portfólio dela a impressão para ela passar a ser o parceiro de qualquer impressora. Né? Que aquilo tava era também, o principal era ali o principal no caso, produto dela. Então... ela uniu também essa parte, né, quando a gente volta para automação, né, que é justamente o pessoal ter o entendimento que depois da impressão o acabamento é fundamental, porque senão tu vai criar um gargalo, né? E muitas empresas naquele momento criavam esse gargalo, ia para a impressão, investia e agora? E tinha que aumentar o custo porque tinha que contratar pessoas para cortar, tinha que, né, aumentar espaço muitas vezes. E a gente conseguiu, né, naquele momento, começar a convencer que o processo inverso também era interessante. O pessoal estava imprimindo ainda em solvente, em flexível, mas começar investindo numa mesa de corte, onde ele aplicava um vinil no PS, por exemplo, um material, ele iria ter a máquina de corte, cortar, e aí sim aumentar o seu lucro para poder investir numa UV. E muitos clientes nossos fizeram isso e acabaram crescendo enormemente, né? Inverteram ali o processo, porque da outra forma criava um gargalo, né? Então só para entender, esse gargalo era porque realmente o acabamento ele era manual? Porque, exatamente, era manual. Então, assim, o pessoal estava acostumado a imprimir vinil, aliás, a cortar vinil, que tinha um plotterzinho normalmente, e lona, né? Aí o cara comprou uma UV e precisava imprimir um MDF, um PS. E aí, como é que corta? Né? E aí fazia um contorno de uma pessoa lá complexa. Com estilete, assim, no manual mesmo? Aí ia botar lá, fazer um pedido grande, como é que produzia ia ter que contratar pessoas, né, etc. Então, nesse momento era isso, sabe? E aí a gente, né, começou a trabalhar nesse conceito de ou né, ter as duas coisas no mesmo tempo, ou iniciar pelo corte, né? E a automação ela veio também junto quando a Zund implementou soluções de software, né? Onde ela integra a impressão com software, ou seja, consegue ter uma solução onde tu vai criar um arquivo, vai fazer uma otimização do material, né? Da impressão e do corte, né? Então, e aí ele vai gerar um arquivo único gerando para a impressora e para o corte, e aí tu automatiza todo o processo
dessa etapa. Né? Você já pensa no processo como um todo, isso, né? Não é todo, só exatamente. Um pedaço, a impressão. E aí, aí a gente entra num conceito de retorno de investimento, né? Porque a gente está diminuindo o consumo de tinta, está diminuindo o consumo de material, né? Aí a própria automação está diminuindo mão de obra. Aí a gente começa a ampliar essa parte de automação. A tua pergunta já foi aonde que está, né? O estágio da porque você falou um pouco de como é que a automação ela foi se desenvolvendo, né? Como é que, na verdade, ela foi sendo incorporada, na verdade, né? Então, assim, mas a gente sabe que, assim, a gente tem esse histórico, né? Então, mas em que pé tá hoje, assim? Porque, assim, tem duas coisas. A gente escutou muito que aqui o gargalo é o acabamento. Sim, sem dúvida. E que o empresário brasileiro ainda precisa, ele ainda tem essa, talvez ainda está muito engessado nesse paradigma do acabamento manual, tal. É meio difícil de convencer ele, às vezes, de que a automação isso. Já existe, ela é muito benéfica, inclusive, né? Então, assim. É onde a gente consegue agregar mais valor, né? Porque, queira ou não, né? Quando não tem um equipamento para fazer o acabamento, esse acabamento tem que ser feito de alguma maneira, né? Então, ele vai ser feito na mão, ele vai ser feito em algum processo mais rudimentar, né? Mais básico. Só que aí tu perde na criatividade, né? Porque unir... É isso que eu estava pensando. Unir um software de criação com uma impressão de qualidade, com um corte que pode agregar vamos falar num PDV, onde tu pode misturar materiais, acrílico, madeira, ACM, no mesmo produto. Isso tu consegue aumentar o teu valor, né? Agregar valor no teu produto de uma forma alta, né? E aí, às vezes, o pessoal não enxerga, né? Direciona e acaba caindo naquela questão do metro quadrado, impressão de metro quadrado. Aí vira, né? O mais simples. E a verdade é que o mercado virou já há alguns anos, né? E por isso que a concorrência na mesa de corte também aumentou. Justamente pela percepção que a mesa de corte agrega muito valor. Né? Hoje o empresário, ele pensa numa impressora que imprime em tudo e já, por consequência, já está pensando num corte, no não gargalo. Isso já está bem... integrado, né? Um corte e acabamento. Impressão e acabamento. Isso. Nessa época eu estava comentando ali que eu levava uma maleta para explicar o que uma Zoom faz. A gente estava concorrendo com o investimento. Não interessa se era numa mesa de corte ou numa impressora. A gente estava concorrendo. O cara tinha tantos reais para investir. O que ele vai investir primeiro? Numa impressora ou no corte? Hoje a gente... isso já está bem consolidado. Já é necessário, né? O pessoal já sabe o que é a mesa de corte. Essa questão, vou mostrar o que uma mesa de corte faz, isso é muito raro. O pessoal já tem, né, a noção do valor da mesa de corte e está avaliando para chegar no momento certo ou já quer investir nos dois equipamentos juntos. E muitas das empresas que nessa época a gente está falando hoje já são empresas consolidadas, estão falando aí de impressoras industriais, então já estão num nível aí, posso te dizer, próximo ao nível que a gente vê lá fora, né? E o operador desses equipamentos, né, com automação, precisa ser uma pessoa, um profissional qualificado, ou treinamento um treinamento suficiente? A Zoom ela foi facilitando esse processo, tá? Isso estou falando de Zoom, tá? Não mesa de corte em geral, mas a Zoom foi facilitando esse processo, porque as máquinas foram ficando cada vez mais completas. Então, novas ferramentas, novas soluções. Então, na minha época, quando eu comentei lá, naquela época eu tive uma fase onde que eu recebia materiais, eu trabalhei no showroom, eu recebia materiais do mundo inteiro, o pessoal não me dizia nada e só falavam corta, que foi ali que eu aprendi muita coisa. E eu tinha que procurar ferramentas, tentar acertar na configuração da ferramenta, meio que pelo meu feeling, né? E aí eu fui tentando e assim eram os operadores também tinham. E aí o que era feito? Um guia. Um guia, o PS, eu vou cortar dessa maneira, etc. Tinha uma receitazinha, né? E tinha as mídias muito próprias aqui do país também, né? Porque uma coisa é você fazer, né, ali para a Europa, outra coisa é você fazer para as mídias e os distribuidores daqui, né? Típicos daqui, né? São completamente diferentes, né? A gente vê pelo acabamento, pelo resultado.
Mas aí o que a Zundo fez? Lá, na época de 2010, ela lançou um software que controlava a máquina baseado numa biblioteca de materiais. Então, o operador importava o arquivo, fazia um display lá em PS, e aí ele seleciona o material, e aí ao selecionar o material, ela já se configura automaticamente para aquele material com a configuração otimizada para aquela aplicação. Porque o que acontecia? O operador podia botar uma configuração acima do que é possível e danificar o equipamento, ou quebrar uma lâmina, ou etc. Mas o que era mais comum era o operador ficar na defensiva. Ele usava a configuração abaixo do que podia. Então, a empresa acabava tendo uma produção aquém do que poderia fazer, né? Diminuía a produtividade, no caso. Então, a Zundo, ela lançou o software, então basta o operador, aí hoje continua esse mesmo conceito, ele seleciona lá MDF, e aí ela já se ajusta, se configura, né, as configurações para o corte daquele material. Qual o tamanho dessa biblioteca hoje? Porque você está falando de 2010 para cá, então já temos 15 anos aí de... E ela tem uma variação ali, porque tu, por exemplo, tem... se a gente falar de policarbonato pode ser um policarbonato fininho para corte de painel de máquinas, de coisa assim, ou pode ser um policarbonato para uma cobertura de um telhado altamente resistente. Então, ali naquelas variações ali, troca completamente os parâmetros, né? Então, tem que ser bem, bem preciso. Então, não sei te dizer exatamente quantos são, mas assim, dentro da comunicação visual estão cobertos todos os materiais, né? Então facilita muito. Claro que o operador, quanto mais expertise, mais know-how técnico, melhor vai tirar resultado da máquina, né? Então até para ele entender o processo que a empresa espera da máquina, né? Então essa troca é muito boa. A gente tem mais dificuldade quando é alguém que não tem nem contato com o computador ou algo assim, que aí fica mais limitado. Mas facilitou bastante, assim. Ou seja, o software veio para tornar a vida mais fácil ali, né? E fazer o processo não deixar de ser também, continuar a ser e para a empresa não ficar refém do que o operador vai fazer, sabe? Então, porque se trocar eventualmente o operador, você já tem ali como a máquina funciona, já né? Puxa então, direto. Basicamente como se fosse um perfil, né? Se a gente está falando de impressão. De banco de dados. Então, ela já sai de uma configuração pré-definida pela fábrica e ele pode até customizar se ele quiser. Por exemplo, tem uma diferença, meu PS não é que nem o PS que está previsto. Ele vai ali, salva e faz uma alteração. E dentro dessa automação tem você fala um processo ou um material que é mais difícil, que o operador tem que tomar cuidado? Normalmente os materiais mais rígidos é onde são os casos que os operadores têm mais dúvidas, né? MDF, acrílico, ACM, porque às vezes uma variação mínima ali faz diferença, né? Os materiais mais básicos, assim, PS, um vinil, fizer alguma variação ali, não é tão visível, né? Mas se botar muito rápido para cortar um ACM, ele vai ficar, talvez, vista a marcação ali, né? Então, normalmente o pessoal tem mais cuidado nos rígidos mesmo. E a automação traz uma precisão de corte, né? É fantástica. É absurdo. Acho que a palavra é essa mesmo, absurda, né? Até na tua primeira pergunta, Luiz, sobre onde nós estamos, né? A Zundo, quando a gente fala automação, bom... Porque agora a gente basicamente está falando do setup, né? Que é do preparo da máquina ali, né? Isso. Mas eu imagino que assim, o grande gargalo ali é no carregamento da mídia, né? Quer dizer, quando você tira a mídia da impressora ali para colocar na mesa de corte, né? Então acho que é isso ainda que está o grande gargalo, que leva mais tempo. E provavelmente você ainda precisa ter ali a mão de obra, né? Quer dizer, embora você tenha, né? A gente sabe os robôs, né? Aparecendo aí. Mas basicamente hoje ainda aqui, pelo menos no Brasil, é manual esse carregamento, né? A gente tem algumas poucas situações de automação completa no Brasil. Que aí você está falando de robotização no caso, né? Mas aonde nós estamos hoje, tá? A Zundo, ela sempre foi uma empresa que né, foi referência no desenvolvimento de soluções, então ela já está, né, num passo à frente nessa parte.
A Zunt, em 2023, ela lançou uma nova linha de máquinas que não substitui a que ela tem, que é a linha da geração 3, que seria a G3, S3, mas a nova linha chama Q-Line. E aí ela é uma máquina 100% automática. E aí, aonde que vem essa automação, né? Porque quando a gente fala em automação, uma mesa de corte, ela tem o corte automático, exatamente, ela faz o corte automático, mas todos os outros processos, eles precisam de um operador carregando o arquivo, precisam de um operador botando material, né? Então, trocando as ferramentas, trocando tirando material. Exato. E agora a Zunt lançou com essa máquina uma automação completa. Então, basicamente, como é que ela funciona? Saiu da impressão, é colocado um pallet de material na parte traseira da máquina, onde esse pallet pode estar misturado, ter tipos de materiais misturados, por exemplo, PS, PVC, né, na mesma pilha de materiais. Aqueles materiais eles estão impressos com um QR Code. E quando ele é carregado para a própria máquina pega o material e joga na máquina. E ela identifica pelo QR Code o arquivo. Pelo arquivo, ele já sabe qual é o material, porque essa biblioteca de material também está, né, nessa informação do QR Code. Esse pallet é o pallet que sai da impressora? Pode sair direto da impressora. Aí tem robôs que fazem o transporte para a máquina da mesa? Isso. Tá. Então, carrega, né, o material direto na mesa. E aí ela lê o QR Code, e só que a grande diferença em relação à geração 3, que é a que a gente tem aí no mercado, é que toda troca de ferramenta ela é automática. Então, imagina que para a gente cortar um PS, a gente precisa de um tipo de faca. Na geração 3, eu vou cortar um corrugado oscilante, um papelão corrugado que eu vou precisar de uma ferramenta oscilante. O operador vai digitar ali, ela vai trocar, vai vir para frente, ele vai manualmente trocar uma ferramenta e colocar outra. Isso na geração da Q-Line é tudo automático. Ela tem um magazine de ferramentas, ela vai ali, busca a ferramenta, ela mesma troca a ferramenta, pega a ferramenta. É a partir da leitura do QR Code, né? Quando você entra ali, ela lê o QR Code e diz, isso aqui não é mais vinil, isso aqui agora é papelão. Isso. Aí ela vai lá, pega do papelão e... É isso aí. Ou seja, programou, já pode dormir. Pode dormir, exatamente. Ela é uma máquina autônoma para trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, só com troca de abastecimento de material da impressora para o corte. E aí, tudo isso tá... Quer dizer, todo esse processo está registrado e está sendo monitorado por um software, né? Então, você, inclusive, pode fazer 100%. Monitoramento remoto, online, assim, pelo celular. Exato. Tu tem todo esse controle via celular, tu consegue ver pontos de fuga de energia, consegue ter um monitoramento. A Zunt preparou a máquina para... Tem tanta informações que consegue ser coletada que nem a Zunt sabe para que ainda, porque eles prepararam a máquina para coletar todas as informações possíveis. Mas essas de gestão são todas coletadas online. O responsável pela produção pode estar vendo de casa, né? É um gerente ali, né? Um gerente ali que está ali só monitorando, vendo a produção toda, né? Exatamente. E aí ela corta, aí nessa máquina, inclusive, que é para largas escalas, ela tem dois cabeçotes cortando ao mesmo tempo. Então, isso é algo também que a Zunt se destaca na produtividade. A gente já tem na linha D3 uma máquina que corta com 2 cabeçotes, que dobra a produção, nessa também, mas essa versão ainda, em relação à geração 3, pode ser de 3 a 4 vezes mais produtiva do que uma geração 3. E aí, depois de cortar, ela tem um sistema de separação de material, que ela vai separando por tipo de material. Então, na pilha, porque imagina se fosse fazer uma pilha com arquivos diferentes, por exemplo, do mesmo material. Se fosse de materiais diferentes, consegue visualmente ver onde que está. Mas vamos dizer que tu tem lá 1000 chapas de PS, só que tu imprimiu 10 tipos de arquivos diferentes. Então, ela terminou um arquivo, ela joga um pouquinho para o lado a nova pilha. Então, ela vai fazendo assim, que aí o operador, na hora de separar, ele sabe exatamente onde está. E se tiver algum arquivo que foi mal impresso, por exemplo, deu um erro na impressão e ela identificou isso, ela não corta, não perde aquele tempo cortando. Então, ela já joga ele, depois ela passa reto na máquina, separa e
segue trabalhando, né? Então, para não ter retrabalho, né? Ela já recusa para não ter um retrabalho. Recusa e separa para que o operador, quando for separar os materiais que foram cortados, saber, isso aqui é lixo, isso aqui não... O operador, ele fica mais monitorando ali do que, de fato, colocando a mão mesmo ali. Ele é mais um gestor ali do processo. Ele é mais aperta botão do que, e fica vendo ali o que está acontecendo do que, de fato... Essa máquina ela foi desenvolvida para ser 100% automática. Esse seria o futuro. Na Europa já começa a ser uma realidade, né? Para nós provavelmente vamos usar essa máquina com algum processo ainda semiautomático, que a gente chama, e a linha da geração 3 permanece também, porque na América do Sul e em tantos outros países ainda é a realidade, né? Então, sim. Então são duas famílias que caminham separadas assim dentro do desenvolvimento. E como é que funciona? Porque assim, a gente está falando de software aí, né? De integração. Como é que a Zund desenvolve esse software de acabamento junto com o software, os desenvolvedores de software de impressão, de pré-impressão, enfim, como é que é essa integração? A Zund ela sempre teve um conceito lá desde o início de ser livre de software. Teve uma época até que ela não tinha nem software para a máquina, podia escolher os tipos de software que queria para operar a máquina, e existiam vários, até que ela entendeu que, para a máquina vamos ter o nosso, mas vamos fazer parcerias com todos os desenvolvedores de software. Então, a Zund foi mais ou menos naquele perfil de largar de produção de impressão para ser o parceiro de todo mundo. Ela fez a mesma coisa no software, né? Ela tem a possibilidade de integrar com qualquer software de RIP, de impressão, né? E ela tem os seus softwares também de desenvolvimento de pré-impressão, que são em parceria. Por exemplo, ela trabalha com o Prime Center, que é um software da Caldeira, que é feito junto com desenvolvido para a Zund. E aí, ele é, digamos, mais integrado que os outros RIPs, mas não quer dizer que os outros não possam ser, né? Então... é que nesse caso se desenvolveram mais, assim, a parceria foi mais alinhada, assim, mas nada impede, né, de vir um software, aliás, uma integração com um software de impressão de outro fabricante. E da mesma forma, entra desenvolvedores de software de embalagem, por exemplo, fazer embalagens através de CAD, software de CAD. E na Illustrator, a Zund tem dentro da plataforma do Illustrator, ela criou um plugin que se chama ZDC, um software de desenvolvimento de embalagem, para vou falar assim, para não ficar tão complexa a vida do pessoal que quer trabalhar com displays, porque normalmente quem quer desenvolver isso tem que ter um software de CAD, 3D e tal, precisa de uma pessoa realmente dedicada. Esse software da Zund é um plugin, essa biblioteca que a gente falou de materiais, mas uma biblioteca de displays e caixas que vai dentro do Illustrator. Então o operador simplesmente seleciona ali qual que ele quer usar e já puxa para o Illustrator, coloca a arte, já gera o arquivo, joga para o RIP, joga para o corte, já deixa tudo pronto. Então a Zund ela facilita de algumas maneiras com algumas soluções de software e também se põe à disposição dos outros fabricantes para integrar com as soluções, né? Inclusive até muitas vezes de concorrentes, né? Ou seja, então a Zund conhecida como hardware, né? Aí depois ela vem com o software. Isso. A Zund, por muitos anos, ela trabalhou só com hardware. Né? E aí, depois começou a ter... hoje, eles têm um centro de desenvolvimento de software dentro da fábrica. E com cuidado para ter essa interface com os outros softwares. Isso. Então, nós temos... porque senão você cria aquele gargalo, né? Eles precisam se conversar, né? E como a gente comentou ali antes, a Zund, ela não é só comunicação visual. Ela é... Né, a gente falou em confecção, calçados... Cada mercado desse tem um tipo de software. Então, se ela limitar, ela vai ter que desenvolver software para toda essa gama, ou ela vai ter que abrir mão e abrir, ser parceiro de todo mundo, inclusive até de concorrente, porque nada impede, né, que uma empresa tenha uma Zund e uma outra mesa de corte da concorrente ali também, né? E muitas vezes as empresas têm, né? São tecnologias que se complementam muitas vezes, né? Então, na confecção, por exemplo, tem o pessoal que corta aquelas camadas de tecido e tem que vai usar uma máquina específica para aquilo e precisa de uma Zund para fazer outro tipo de trabalho, mas o software que gera o arquivo é o mesmo, então né, a gente tem que estar aberto para
para entender essa necessidade e conseguir reproduzir o corte sem ter que mudar toda a operação da empresa, né? Eu tô imaginando que assim, nesse futuro, que na verdade já tá chegando aí cada vez mais, né? Você vai ter o pessoal criativo, né? Aqueles que vão criar os arquivos e tudo mais, que é o criativo mesmo. Uhum. E na verdade você vai ter só uma pessoa ou poucas pessoas que são um produtor, um produtor que na verdade ele vai gerenciar da pré-impressão ao acabamento de uma forma única, assim, né? Não vai ter mais essa segmentação, tipo, isso aqui é pré, isso aqui é impressão, isso aqui é acabamento. É uma única pessoa que, na verdade... Célula, né? Uma célula única, né? Provavelmente, isso a gente já vê na Europa, assim, coisas 100% automatizadas, impressão automatizada, corte. Tem uma empresa que a gente tem máquina aqui no Brasil, mas eles têm também fora. Eles têm uma central controlando 8 linhas de produção de impressão e corte. Então fica uma pessoa só monitorando, e aí através de servidores, né? Uma só que monitora 8 linhas. Então Você vê o nível assim, né? Chegou. Quer dizer, o nível de automação você só precisa de uma pessoa só para monitorar uma produção massiva, inclusive. Né? E através dos servidores a gente consegue fazer essa comunicação de várias máquinas, né? Então, tu hospeda esse software que a gente estava falando dentro de um servidor, e aí ele vai, né, distribuindo a produção de acordo com a disponibilidade de equipamentos, né? E hoje a gente vê, Cristiano, que os fabricantes de equipamento cada vez mais melhoram em termos de resolução, em termos de impressão, mas velocidade, né? É um argumento de venda, velocidade de impressão. Hoje a gente pode dizer que a Zund está preparada para atender toda essa demanda de impressão. A gente sempre tem um ponto de equilíbrio ali, né? A impressão, quando a gente... né, o pessoal fala, mas eu imprimo tantos metros quadrados por hora, né? E o corte, ele é um corte por perímetro, né? Então, se a gente for cortar um retângulo, a gente vai ser muito mais produtivo que uma impressora, né? Se eu vou cortar um painel, vou cortar um retângulo, aí ele vai levar alguns minutos, provavelmente, para imprimir, ou né, mais segundos, e a gente vai levar 2, 3 segundos para cortar. É muito rápido. Agora, vamos dizer que na mesma área ele imprimiu várias bolinhas. Então, né, a gente está falando da mesma área quadrada... Né? De impressão com uma complexidade muito maior de corte, né? Então, é difícil da gente, né, sempre equiparar uma coisa com a outra. Na média, a mesa de corte, normalmente, ela supera um pouco a impressão, né, de velocidade. Só que é sempre uma busca, assim como a impressora está buscando aumentar a produtividade, a Zund e as mesas de corte também. Porém, existe um fator limitante, né, que é os componentes. Então, por exemplo, se a gente for cortar um material com uma ferramenta de arrasto, por exemplo, a gente chama de UCT, que é na Zund, mas uma ferramenta de arrasto, onde a lâmina entra e só arrasta, sem oscilação, sem nada. Eu me lembro em reuniões com a Zund, ela botar a máquina a produzir numa aceleração, a se locomover em acelerações, ela foi aumentando a aceleração para ter uma ideia, uma aceleração comum é de 1 a 2G, né, atualmente no mercado, e ela mostrou pra gente até, se não me engano, era de 4 a 6G, era algo absurdo, assim. É onde que tá, e eles falaram, em termos de tecnologia, eu tô falando há mais de 10 anos atrás, em termos de tecnologia, nós já estamos prontos para isso, para chegar numa aceleração né, tão alta quanto isso. Mas a lâmina não vai aguentar. Se eu for fazer uma voltinha, ela vai quebrar. Então, tem que ter uma mudança. Precisava achar um material para a lâmina que fosse resistente para isso, né? Não só a velocidade da máquina, mas todos os componentes. A Q-Line, por exemplo, a Zund lançou com uma estrutura completamente diferente. Por quê? Porque ela não tem folga nenhuma. Por que ela vai ali, pega uma ferramenta e troca? Porque quando o operador faz isso manualmente, nas máquinas da geração 3, por exemplo, ele vai inserir no cabeçote, ela tem uma certa folga. Mínima, porque é um produto de precisão, tu não consegue perceber essa folga. Mas se for acelerar numa velocidade absurda, é que nem um carro, né? Vai entrar numa curva acelerando, vai escapar, né? Tem aquela folga. A linha aqui, ela foi feita para todos esses engates serem feitos de forma automática para não criar nenhuma folga. Então, ela acelera na curva tão rápido quanto na reta. Então, é algo que foi um desenvolvimento enorme para chegar nesse patamar. Mas sempre existe essa
esse equilíbrio, né? Que é como que a gente pode produzir em velocidades altas, muito mais altas que existem hoje, mas dependendo do material, dependendo da lâmina, não vai aguentar. Então, às vezes o pessoal propagandeia aí velocidades, né, alta, e na verdade mas são inviáveis aquela na máxima produção, né? dentro de um contexto que não é o contexto de produção, né? Por isso a gente sempre fala, quantos metros por minuto produz a tua máquina? A gente fala, entrega um arquivo, deixa a gente pegar o teu próprio arquivo, vamos ver quanto que a gente consegue produzir dessas peças por hora, por turno. Mas é o mesmo dilema também com as impressoras, né? Qual que é a velocidade dela? Depende da impressão, depende da resolução, depende do material. Tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Então, a gente coloca o máximo ali, mas é o máximo assim num parâmetro, parâmetro máximo ali, né? Mas na média não é aquilo, né? Quando a gente... muito abaixo. E na mesa de corte, o que é o parâmetro usado é uma linha reta, né? Metros lineares, linha reta, sem estar cortando. Então, se tu olhar no catálogo, qual é a velocidade máxima? É uma linha reta, né? Tá. É o caminho que ela faz. Quanto que ela consegue percorrer. Isso. Agora, se eu colocar um vinil, eu provavelmente vou fazer na mesma velocidade dela. Agora, se eu colocar um MDF, nunca vou chegar nessa velocidade. Então, é um parâmetro... mais resistência, mais resistente. Se eu for usar uma ferramenta oscilante, além da velocidade de arrasto, ela oscila para cima e para baixo. Então, se eu boto uma velocidade muito alta, ela tá levantando e baixando, eu vou só picotear o material, né? Ele vai fazer só porque ela tá levantando e baixando. Então, aquele número que aparece no catálogo é uma referência, mas para saber, na verdade, quanto que produz uma máquina, a gente sempre sugere, vamos pegar, fazer um teste. Testar, né? Testar para ver como é que é na real ali, E né? hoje, para o mercado nosso, né, de comunicação, eu posso dizer que a Zund corta todos os materiais. Comunicação visual, sim. Tá? Eu sempre cito assim, o que é uma mesa de corte não corta? Pedra, vidro, né? E metais, com exceção de alumínio. Então, a gente vai cortar o ACM, que tem, né, o composto. E o alumínio em si a gente corta também até uns 3, 4 milímetros. Bom, mas pedra também é uma coisa que assim, que não vai fazendo como ou uma coisa muito específica, né? Mas aí você tem as halters, né? Pra fazer isso. Exato. Então, assim, entre todos os materiais que existem, que podem ser cortados, a gente não entra nesse pedra, metais e vidro. Mas se você falar pedra, tudo bem, vidros. Vidro já. Mas se fala o vidro em si só, mas, por exemplo, material refletivo tem microesfera de vidro, isso aí tranquilo, né? Tranquilo. Inclusive, a Zund tem ferramentas que é o Diamond Grade, que tu tá comentando, né? Sim. Então, a Zund tem ferramentas específicas para o Diamond Grade. O Diamond Grade, por exemplo, ele precisa fazer um meio corte, só que ele é muito resistente, né? O corte dele é muito resistente. Tu precisa fazer o meio corte sem cortar o liner que está embaixo. Sim. Então, tu tem que ser forte na pressão, mas não pode atravessar o liner. Então, tu tem que ser extremamente preciso. É o corte, né, que manda. Então, para o Diamond Grade, por exemplo, ela tem uma ferramentinha específica que ela te ajuda a baixar na posição, mas sem dar pressão suficiente para cortar o papel. Que é algo bem preciso, né? Então, Ô, Cristiano, a gente falou aí dos benefícios, né? Da automação, que ela aumenta a produtividade, diminui retrabalho, desperdício, né? Também diminui a mão de obra, enfim. Mas quais, quer dizer, que a gente viu os benefícios, mas quais são os empecilhos para você automatizar, realmente implantar um sistema mais automatizado de hardware e software? Tu diz assim, qual o maior benefício para a empresa? Não benefício, mas os empecilhos, assim, o que na verdade... a dificuldade. As dificuldades para... Porque assim, os benefícios parecem até meio óbvios, assim, né? Mas assim, então por que mais gente não está utilizando isso, né? Assim, porque algum empecilho tem, dificuldade tem, né? Eu vou te dizer assim, as maiores dificuldades que a gente tem hoje, tá? Porque esse caminho foi longo, né? A gente passou por várias situações de mercado, mas dizendo hoje, numa implementação de uma mesa de corte a gente fazer a comunicação bem feita entre o entendimento do processo da empresa com a nossa solução. Porque o pessoal às vezes acha assim, vou automatizar e está resolvido a minha vida. Né? Mas se ele não nos der informações do que ele está buscando, de como que ele faz, de que ele está, né? Como é que é o processo dele, e nós não apresentarmos a nossa solução para
processo dele, né? A gente fica com 2 mundos completamente distantes, né? E aí é só colocar a máquina lá, né? Tem que ser uma máquina que seja funcional. Exato. Né? Então, esse entendimento ele é muito importante. Aí vai aquela fase de entendimento, né? Na negociação, da gente ir no cliente, entender o que ele está querendo, como é que é o processo dele. E por isso o showroom nós temos aqui no Brasil hoje, com todas as máquinas, que a gente tem inclusive esse, que a gente chama de Experience Day, é um dia que a gente dá para o cliente, potencial cliente, que nem comprou uma máquina ainda, para ele levar os materiais, para ele levar o pessoal dele, ele tem um tempo até para ele mexer na máquina, se ele quiser. Obviamente nesse momento com a nossa supervisão, porque né, não tem ainda know-how para... Mas ele tem um dia inteiro de entendimento do como que ele vai usar aquilo para a empresa dele, né? Porque respondendo a tua pergunta, a nossa maior dificuldade é assim, quando esses mundos estão muito distantes, né? E o cara cria uma expectativa que, bom, botei a máquina no dia 1 que ela foi instalada, já resolveu. É um pouco ilusório, sabe? A gente precisa ter essa conversa mais próxima para que o resultado saia como expectativa, né? E tem o tempo de adaptação também, Tem o tempo. Esse tempo, assim, ele varia, né? Tem empresas que já tem pessoas de um know-how maior, tem outras com um know-how menor, as pessoas são importantes, né? Como a gente estava falando ali. Mas tem uma curva de crescimento, de conhecimento ali que normalmente vai de 1 a 3 meses, assim, para o negócio, né, já estar bem estabilizado, né? E Cristiano, assim... Em relação ao argumento de venda, né? Eu sei que você falou que já é uma... Tá no projeto, né? A Plotter, né? Não é você vai ter que levar uma linha e demonstrar. Mas hoje, considerando tempo, né? Qualidade de corte, né? O tempo que você reduz, qualidade de corte que você tem e desperdício, evitar desperdício. Qual que é o mais forte, assim... que o empresário poderia pensar, cara, isso, a automação ou o equipamento de corte vai me trazer isso, vai me... Legal. Essa pergunta é muito boa, sabe? Porque o que a gente vê, assim, como a gente atende vários mercados, a gente vê em várias situações, principalmente num mercado mais industrial, né? O pessoal vem com uma estrutura de retorno de investimento pronta, né? Ou seja, ele quer entender... né, como que aquele negócio vai se pagar, quais são os benefícios em termos de economia de material, de mão de obra, de processo, de automação, de ganho de tempo. E é nosso trabalho também participar disso. Então, em várias empresas, a gente sempre propôs entrar para a empresa e falar, olha, me dá as informações que tu precisa e eu vou te entregar, né, o resultado para compor o teu estudo. Um trabalho de engenharia industrial. É um trabalho de engenharia, uma consultoria praticamente. Na comunicação visual a gente ainda sente um pouco da falta disso, sabe? Porque o pessoal às vezes é muito dinâmico. Ele fala, não, agora eu vou investir isso, é isso que cabe no meu bolso... e acaba pulando essas etapas, né? Que são muito importantes. Ou tem uma demanda nova ali. Uma demanda nova, agora... precisa de uma máquina urgente, às vezes é a nossa, às vezes não é, né? E acaba pulando essa etapa de análise do quanto que aquele equipamento poderia te trazer de resultado, né? O nosso, quando a gente fala ali, principal argumento é a soma desses 3, tá? Que é o retorno de investimento, né? Tá. Porque com o aumento de precisão, tu vai conseguir, aumento de precisão e possibilidade, a gente consegue aumentar o valor agregado do produto do cliente, né? Então, uma coisa é conseguir atender um certo número de itens, né, com uma qualidade X, a outra é aumentar essa possibilidade, né, e com uma qualidade superior. Então, tu pode agregar. Aí a gente está falando, por exemplo, prazo de entrega. O cara tem lá um corte manual. Quanto tempo ele vai levar para produzir aquilo? Né? Agora, se eu te entregar no dia seguinte, quanto que isso representa para ti em lucro, né? Mão de obra, né? A redução de custo. Então, a gente já tem inúmeros casos. Eu me lembro de um de cabeça agora que o cara me disse, olha, eu instalei a máquina do dia 0 para lá, eu consegui eliminar 8 pessoas. Não que tirou as pessoas, né? Reposicionou elas, mas eu tinha 8 pessoas em acabamento que não precisei mais. Quanto que isso representa, né? Para
para a empresa. Não, isso também, quando você tira a mão de obra humana, né? Você tem mais acertos também, queira ou não. A ideia exatamente. E aí... Mesmo na impressão, né? Quantas vezes a gente não vê o pessoal reclamando que assim, olha, a impressora ela estava funcionando, foi a manutenção errada do operador que prejudicou a máquina, né? Então tem isso também, né? Com certeza. E tem o próprio desperdício de material, né? Que aí entra... Aí não é a mesa de corte, a solução como um todo, que aí está lá no software de pré-produção, né? Que a gente vai conseguir casar as duas informações para economizar material. E aí essa, ao meu ver, ainda é algo que a comunicação visual, e não estou falando só Brasil, tá? Eu acho que isso de maneira geral, porque a gente vê que o software, quando a Zundo fala do software de pré-produção, ele ainda é subutilizado, sabe? De maneira geral no mundo. O quanto que se tu economizar 10% de material, isso faz diferença no teu ano, né? Às vezes, muito dinheiro. Às vezes paga a máquina, né? Às vezes, dependendo do volume que a gente está falando, paga a máquina. E a gente não vê isso no mercado de comunicação visual. Quando a gente vai para outros, isso não existe não falar sobre isso. Cada redução é importantíssima. Se eu for falar de calçados, o calçadista não compra uma máquina sem saber quanto que ele vai economizar de material. O confecção é a mesma coisa, né? Então, o mercado de comunicação visual ainda deixa esse como ele está no meu preço, né? Não, o preço do insumo está no meu preço, mas quanto que isso poderia virar de dinheiro no bolso, né? Então, isso a gente sente ainda que pode ser ampliado. É muita tentativa e erro ainda na cabeça do pessoal, né? E quando a gente fala ainda de produtividade, né? A Zundo, obviamente, a gente está falando de uma máquina mais produtiva em relação às máquinas de entrada que tem no mercado. E às vezes o pessoal olha só para aquele número de investimento e não percebe que se ele, né, for fazer um investimento numa máquina menor, às vezes ele vai precisar de 2, 3... daquele equipamento para comparar com uma Zundo mais produtiva. E isso acaba gerando mais mão de obra, mais espaço físico. E em São Paulo, aqui, por exemplo, que custa, uma dificuldade enorme, né? Então, imagina tu trabalhar lá com 2 turnos, com 3 máquinas, podendo trabalhar com, de repente, uma máquina, né, com mais produção. Isso pesa também, né? E esse olhar, ao meu ver, a comunicação visual ainda... que muitos fazem isso, no total ainda isso é uma porcentagem baixa, sabe, de avaliação mais completa. E eu diria que essa análise até também para um equipamento de impressão, não sei se você concorda comigo, eles não fazem, né? Não, também não fazem, vão muito assim pelo calor do momento. Calor do assim, momento, aquela compra de feira, né? Tem muita compra de feira, cabe no meu bolso. E já está acostumado assim, dessa forma, né? E talvez assim, eu imagino também que assim, tinha uma dificuldade em fazer isso, né? Às vezes pela velocidade que você tem que adotar uma tecnologia nova, porque as tecnologias elas aparecem toda hora, né? Mas talvez falte também um pouco de ferramentas que talvez hoje a inteligência artificial venha ajudar. Porque né, tudo isso aí que você está falando são números, né? É lidar com dados, né? Então, talvez, acho que hoje, com a inteligência artificial, você possa fazer isso de uma maneira muito mais facilitada, né? Aqui também tem 2 cenários, né? O cenário do profissional, da empresa que já trabalha com grandes volumes. Aí eu acho que até é mais fácil dela buscar essa redução, tanto num equipamento de impressão de corte, ou daquele que está querendo crescer. Isso. Né? Onde ele ainda não entende esse mercado, mas ele vê que ele pode atuar. Então, ele não tem noção ele não sabe quanto ele perde. Isso, né? Exatamente. Então, são 2 cenários. Né? Que hoje, eu vejo no mercado de impressão que eles vão para 2 caminhos, né? Eles vão um caminho para os pequenos, cada vez mais eles têm equipamentos, uma solução para os pequenos e cada vez mais para o mercado industrial, que é da velocidade. Exatamente. É mais ou menos o mesmo caminho que a Zundo foi também, né? Ela separou linhas para poder, né, industrializar, né, ou automatizar cada vez mais o maior, que está buscando soluções lá já de automação completa, mas sem deixar o menor também, né, desprovido de uma solução. Uma pergunta que eu ia fazer. Então, vocês têm a solução ainda? Sim, sem dúvida. Nós temos máquinas desde pequeno porte, tem máquinas de 1,30 m por 80 m, e que serve na parte de modelagem, desenvolvimento, prototipagem, até máquinas industriais, né?
Não, e esse pequeno também nunca vai morrer, porque na verdade você vai sempre precisar de ter alguma coisa de comunicação visual menor e tal, para atender ali uma... Né, vou te dizer que é um nicho que a gente tem... Os nossos maiores clientes são, aliás, em número de máquinas, são clientes que têm 14, 15 máquinas pequenas. Estão fazendo lá alguns adesivinhos pequenos, coisas de alta precisão, que um plotter não vai fazer, um plotter um plotter comum. E a Zunto tem clientes que têm mais de 100 máquinas no mundo fazendo isso. Um cliente só? Um cliente só. Não consigo imaginar mais de 100 máquinas no mercado lado de comunicação visual. É um monstro, né? É um monstro. Negócio assim que você... É mais do que a fábrica. Você fala assim, mas isso aqui... Você chega lá, você fala assim, mas é a fábrica da Zoom, isso aqui. Cara. Mas vai pro modelo G3 que você comentou? Isso. Essa linha aí que eles têm é o modelo S, que é de small, em pequenos formatos, né? Mas G também, a gente tem uma série de clientes aí com bastante máquinas, né? Aliás, tem sido uma tendência dos nossos clientes, nós temos cada vez mais conseguido, isso é algo que mais recente no Brasil, assim, vendas de múltiplas máquinas, sabe? Clientes que, eu preciso fechar um pacote de 3 máquinas, 4 máquinas, então isso é algo que o mercado vem mudando, né? E para nós é bem interessante que a gente consegue criar um projeto muito maior, né? De retorno de investimento que justifique um investimento maior também, né? E aí nesse caso, quer dizer, onde a gente está falando basicamente de mesa de corte, né? Mas acabamento, você tem outras ferramentas e outros tipos de equipamento também, né? Tem. E ela... Como a gente mesmo falou da Halter, por exemplo, né? Que faz... Vocês trabalham, por exemplo, em conjunto com elas... Numa época, a gente chegou a ter que tirar da cabeça do cliente que elas competiam, né? Que na verdade são máquinas que se complementam, né? Então hoje... Mas o gravador a laser também, né? Máquina laser. Então, comunicação visual que quer trabalhar em tudo, a mesa de corte é a melhor solução porque ela te dá uma versatilidade maior. Mas a Halter, por exemplo, ela tem um benefício muito grande, que é para cortar materiais rígidos de alta espessura que uma mesa de corte não atinge. Se a gente for falar de materiais, provavelmente elas trabalham com os mesmos materiais, mas a Halter te dá essa vantagem de cortar materiais mais pesados. Se for para o laser, né, a gente pode falar que o laser, que uma mesa de corte pode cortar um acrílico. E corta e fica bonito. Mas o laser vai ser mais direcionado para quem trabalha no acrílico, com mais volume, com necessidade de um acabamento mais polido. Então, elas se complementam, né? Então, na verdade, o ideal, num cenário de comunicação visual, quem quer trabalhar com tudo é complementar essas três. Né? Pelo menos as três linhas de máquina. E, Cristiano, uma pergunta assim, voltada para a matéria-prima. Existe hoje uma sinergia entre um fabricante de acrílico, um fabricante de qualquer plástico, junto com vocês da Zund, para, tipo, eu sou fabricante de acrílico, eu vou lançar no mercado de comunicação visual esse acrílico aqui. Eu estou pouco preocupado se vai cortar ou não. Não deveria. Sim. Então, mas existe. Essa sinergia existe. Que eu teria que estar preocupado, porque senão não completa, eu não vendo. Isso. Existe lá, por exemplo, quando a gente falou da biblioteca de materiais da Zund, ela se baseia em fornecedores de materiais. Então, tem alguns, inclusive, que está lá com a marca registrada, citado, essa característica aqui foi esse material que foi testado, o ACM tal, da marca tal, o acrílico tal, da marca tal. Então, existe essa preocupação do lado também do fabricante, de materiais para, vamos ver qual é a melhor ferramenta que corta, como é que corta, para a gente recomendar para o nosso cliente que vai comprar. Né? Porque faz sentido, né? Você vai colocar uma mídia nova lá, aí chega no acabamento, dá pau, não vou querer mais essa mídia aqui, né? Não, é exatamente isso. Então, porque ele não vai trocar a Halter, quer dizer, a Zund, né? Uma mesa de corte em função de uma dada mídia. É o contrário, né? Ele vai deixar de usar a mídia. Por quê? Então, eles fizeram, inclusive na pandemia, lá, quando deu uma parada, eles faziam vários... naquele momento estava todo mundo trabalhando mais online, faziam alguns webinars direcionados para fabricantes de material. Então, fazia algumas parcerias, mostrando a melhor solução para aquele material, para aqueles desenvolvimentos novos. Então, é bem importante isso, porque é o que a gente falou ali no início, né? Tem variação de materiais, tipos de materiais e uma marca diferente da outra, né? Sim.
E essa busca de materiais mais baratos, né? Sempre o mercado está buscando mais baratos. Isso faz com que a qualidade de corte, a qualidade do teu equipamento, a entrega do teu equipamento seja prejudicada ou não? Com certeza. Tá? Então, isso é uma relação entre 3 fatores. A máquina, o consumível que está sendo usado e o material que está sendo usado. Então, né, a máquina é a mesma, né? A precisão da Zunda é 0,01 milímetro, ou seja, nós estamos falando no fio de cabelo. Agora, se ele está usando uma lâmina lá que ele comprou em algum lugar, né, que não é confiável, e um material que também não é dos melhores, ele não vai tirar o melhor resultado da máquina, né? Então... Quando você diz consumível, seria a faca, né? A faca. Então, é assim, como a impressora e a tinta. Exato. A Zunda, por exemplo, ela tem na empresa um grupo de desenvolvimento apenas de consumíveis. Então, eles ficam criando lâminas, brocas, com o objetivo de gerar uma melhor qualidade de resultado. Às vezes é um ângulo mínimo na lâmina. Mínimo. Tu pega uma lâmina e olha assim, uma do lado da outra. Qual a diferença? Parece que... Cara, isso aqui vai fazer a mesma coisa. Em alguns materiais, inclusive, faz a mesma coisa. Agora, tu coloca para alguns que ela foi desenvolvida, tu vê que essa é diferente, o resultado é diferente da outra. Então, impacta. E aí, se a gente for falar de material, mais ainda, né? Porque às vezes vai para um material reciclado, aí o reciclado pode... A gente está falando de papel, pode ter um monte de sujeira lá, aí a lâmina já não dura, aí corta lá um pouquinho de alguns metros, já prejudica a durabilidade da lâmina, já em seguidinha já está cortando mal, né? Então, impacta sim. Interessante. É muito interessante. E falando dos consumíveis de lâmina, qual que é o teste que um operador faz? Não sei se essa minha pergunta é tão óbvia, mas faz para saber a hora que tem que trocar a lâmina. Eu sei que ele vai prolongar até ela tá lá totalmente cega. Não sei isso é a primeira pergunta que a gente recebe quando vai vender uma máquina. Cara, quanto vai durar essa lâmina? Acho que o quanto dura acho que é mais difícil responder, né? Mas... Então, assim, a gente tem bases de informação, mas a Zunda nunca... Falando como Zunda, tá? Nunca testou. Porque tem muitas variações, né? Então, pode ser um tipo de material e tu vai dizer lá, o PVC dura tanto... E aí pega um PVC com uma qualidade pior, não vai durar, e aí vão questionar a fábrica, né? Mas como é que a gente faz, tá? Aí a gente pega e dentro do sistema da Zunda, tu consegue... a primeira vez que tu usou a lâmina, ela durou X metros ou horas, tu registra essa informação no software. E aí, a partir dali, ela vai te avisar antes que aquela lâmina vai começar, que ela tá na hora de trocar. Então, tem essa inteligência. Tem essa inteligência, isso. E ela tem também como programar, ela tem um sensor de profundidade da lâmina, né? Então, basicamente, quando vai cortando, a pontinha vai desgastando, ou seja, ela vai ficando mais para cima, né? Vai desgastando porque ela está tritando com o material. Só que a Zunda tem um sensor que faz a regulagem da profundidade da lâmina, né? Então, pode colocar que a cada X folhas de material, a cada X horas, ela volte nesse sensor para regular mais, baixar um pouquinho mais. Né? Então, é também um recurso para dar uma durabilidade maior na lâmina. Né? E falando em sustentabilidade, eu sei que não é um volume grande, mas vocês têm algum programa de coleta das lâminas? Sim. Sim? A Zunda, ou eu jogo no lixo? Não. A Zunda ela fez no passado um programa internacional de reafiação. Só que para nós ficou inviável Brasil aqui para reafiar internacionalmente, em termos de custo de operação, de impostos, porque vocês teriam que levar para fora. Então, a gente acabou fazendo isso localmente. Então, hoje nós temos também uma solução para reafiação local, né? que aí dá uma sobrevida na lâmina. Né? Não são todas que são possíveis, mas muitas delas é possível reutilizar. Interessante. Nunca tinha ouvido falar disso, claro, né? Cristiano, agora uma curiosidade, assim, porque vocês têm essa conversa muito próxima, né, com a fábrica lá, na Suíça, enfim. Teve alguma coisa que teve aqui no Brasil, nesses anos, e que você levou lá pra eles falaram assim, nossa... Isso é só aí? É só aí, porque, né, imagina, assim, a gente tá falando com suíço, né, germânico, né, gente que também, né, tem...
Aqui no Brasil a gente, né, tem solução para tudo, né? Eles falam que a gente 10 vezes. Então tem coisa que assim, acontece, adaptar a máquina para alguma coisa, e você levou para ver os caras falam assim, nossa, mas nem a nossa equipe de desenvolvimento pensou mais nisso, criativa ia pensar numa coisa assim. Mas tu sabe uma coisa que eu sempre lembro, é que a gente fala que PS é muito usado aqui, né? PS para nós é dia a dia, né? Todo vai falar em comunicação visual e lá não tem PS, né? Então... Mesma coisa que lá na Europa praticamente não tem mais solvente, né? Impressão. Exato. Então lá é PVC, ou chama PVC expandido e aqui nós temos também, mas o valor é bem maior. Então... eu me lembro de uma vez ter vindo um gerente aqui e a gente tem que apresentar um PS de 3mm e ele falou, mas que material é esse, né? E ter que levar para lá para fazer alguns desenvolvimentos de melhorias para cortar algum tipo de aplicação, sabe? E fora isso, a nossa estrutura aqui, né, que a gente tem, aí mais, não mais de equipamento, mas mais de estrutura de empresa mesmo, né? Eles ficam muito assustados com a nossa burocracia. Né? Então eles falam, não sei nem como que vocês conseguem, né, ser Mas país... burocracia que você diz assim, aquela papelada para poder importar, exportar, imposto, aí tem imposto federal, estadual. Tudo. Hoje nós fazemos parte do grupo da Zundo e a gente tem que conciliar as informações, o nível de complexidade que nós temos aqui. E o duro é explicar o que significa cada número ali, né? Nesse nosso modelo de negócio. Então, isso também é algo que eles ficam bem curiosos, assim, de como que a gente consegue fazer negócio. Porque, cara, nosso país não é para amadores, né? Então... Exatamente. E essa estrutura é complicada também, não só aqui no Brasil, mas para os demais países da América do Sul? Ou isso é coisa do Brasil? Cada um tem a sua complexidade, mas o Brasil, ele... aumenta um nível, né? Mas eu diria que não é só para Zund, né? Não é só para equipamento de corte, isso né? é geral. Trabalhou com importação, né? Geral. Para negócios no Brasil, né? Como um todo, se a gente for falar, para abrir uma empresa de um estado aí... para outro, né? A movimentação, né? Então, a gente explicar para eles, né? Essa nossa complexidade fiscal aqui, tributária, etc. Eles nem querem saber. Eles falam, não deixa para vocês aí, a gente acredita em vocês. É melhor acreditar do que tentar entender, né? Porque realmente é complicado, né? Bom, e aí não tem o que fazer, porque isso daí é da condição do nosso negócio, do mercado mesmo, né? Infelizmente, negócio, né? Assim, poderia... Quer dizer, o nosso mercado podia se beneficiar muito mais se fosse mais atrativo, né? Se fosse mais atrativo, pra né? Negócios, quer dizer, e mesmo assim ainda é, né? Sim, atrativo, sim. Não é um negócio que... É um mercado forte, né? O Brasil é um mercado absurdo, então... Mas poderia ser muito mais, né? Muito mais. Né? Então, se a gente compara com o que acontece lá fora, nós temos um mercado muito maior e fazendo menos, né? Por causa desse processo aí que trava, né, os negócios. Poderia ser melhor. Com certeza. Legal. Olha, a gente já tem mais de uma hora de podcast aqui. Acho que rendeu bem, assim, bastante rápido, informação. Sim. Agradecer ao Cristiano, agradecer a Zund pelo papo aqui, assim, e vamos ter outras oportunidades também no futuro, né? Pra gente falar mais de automação, porque é uma coisa também que... né, tá sempre sendo desenvolvida, assim, né? Não é uma coisa que... daqui a um ano ou dois a coisa pode ter mudado completamente, né? Então, assim, agradecer vocês e da Zund, o Cristiano, o Eduardo também, de novo, aqui por acompanhar a gente. E esse nosso episódio vai estar no nosso canal do InfoSign lá no YouTube. E sempre pedir pro pessoal curtir, compartilhar, interagir, né, com as nossas... com as nossas mídias, né? Porque isso ajuda bastante também e inclusive dá continuidade no projeto, né? Com certeza. Seria legal você deixar os seus contatos. Por favor, deixa os contatos, legal. Né? Para quem... Maravilha. Bom, primeiro agradecer a vocês, né? Pela oportunidade. Já deixar de novo o convite, não só para vocês, mas... Quando é que vai ser o Experience Day, né? Esse Experience Days a gente deixa aberto, ou seja, a gente pode fazer um evento exclusivo para cada cliente. Nós vamos ter um evento agora dedicado para embalagem no dia 13 de agosto. Então vai ser um evento mais com esse intuito para empresas de embalagem e mais desenvolvido para isso, né? Mas quero deixar aqui o convite para vocês, para todos os ouvintes também.
a nos visitar lá na Zoom do Brasil, né? A gente está em Alphaville aqui, pertinho. E meus contatos é Cristiano Guerra, né? No LinkedIn, principalmente. O da Zoom do Brasil. E agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição aí para novos convites. O mercado que agradece. O mercado agradece, é verdade. verdade. O mercado que agradece. Esse é o nosso intuito, levar informação mais técnica. Estão fazendo um trabalho excelente. Parabéns. Parabéns para todos nós, né? Obrigado. Que venham os desafios aí pra gente. Aí. Obrigado e então até o próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, obrigado. Não podemos esquecer